O presidente do MPD e primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva exorta o PAICV a não lançar foguetes antes da festa, pensando que poderão ganhar as eleições legislativas por causa dos resultados das eleições autárquicas. Ulisses Correia e Silva, que acaba de ser aclamado candidato do MPD às eleições de 2026, reconheceu que tem havido um certo distanciamento entre a cúpula do partido e as estruturas locais e diz que vai tentar reverter este cenário. O MPD entende que deve manter-se estável neste contexto e manter a liderança organizada, tendo em conta as eleições legislativas de 2026. Assim, a direção nacional do partido indicou de novo Ulisses Correia e Silva para candidato a primeiro-ministro e garante estar com garra para mais combates. Combates são combates e a luta política não termina e não se limita a uma eleição apenas. Temos eleições autárquicas, produziram os resultados que produziram, mas temos as legislativas. Não são uma transmissão automática de resultados. Lembra que o PAICV governou o país de 2001 a 2015 e nesse período não era o maior partido autárquico. Pelo que diz que por causa dos resultados das autárquicas, o MPD não vai entrar em depressão e nem o PAICV deve lançar foguetes antes da festa. Mas reconhece que o MPD deve reforçar a ação política e aproximar-se mais das estruturas locais e das bases. Quando você está no governo, tem esse problema. Todos os partidos que estiveram no governo, principalmente quando saem de um primeiro mandato e entram no segundo, o governo acaba por absorver o essencial da atividade política. E o partido político fica muitas vezes também menorizado no sentido de menor visibilidade, menor ação política. Então nós temos que reverter esta situação. Ao analisar o resultado das eleições autárquicas, reconheceu que o voto de protesto da população em relação ao MPD foi importante para a derrota, mas defende que outros fatores foram também determinantes. O que foi determinante foram um conjunto de fatores que têm a ver com as candidaturas, não só com os candidatos, mas a candidatura quer dizer com toda a ação relativamente a convencer os cidadãos que nós somos a melhor solução, o combate do outro lado do adversário, porque não estamos no terreno sozinho. Depois a abstenção foi um fator e afetou também o MPD de uma forma importante. Denota-se que houve algum voto de protesto daqueles que estavam descontentes e quiseram mostrar um sinal ao partido. Certas vozes pediram que Ulisses Correia e Silva colocasse o cargo de presidente do MPD à disposição por causa da derrota nas autárquicas e sugeriram a realização de uma convenção extraordinária para a escolha do novo presidente. O entrevistado responde que quem decide é a maioria. E se a maioria entende que não é conveniente, não é o momento e não há uma justificação imediata para que isso aconteça, quer dizer que a decisão tem que ser tomada nesse sentido. E a Direção Nacional, de uma forma unânime, mais os coordenadores que estiveram presentes, os coordenadores das comissões políticas dos 22 conselhos, entenderam que não haveria razão para a convenção extraordinária. Quem quer ser candidato tem que fazer valer a sua posição. Primeiro, tem que ganhar os militantes, tem que fazer valer a sua posição nos órgãos e se apresentar depois ao escrutínio. Repare que neste momento aqui não temos, para além de Orlando Dias, que se tinha apresentado como candidato anterior e que agora se desligou dessa intenção, não temos nenhum candidato apontado. O MPD escolheu recentemente Agostinho Lopes para o cargo de secretário-geral do partido. Figura que em poucos dias já se envolveu em troca de argumentos com a comunicação social ao expor publicamente o jornalista da RCV Carlos Santos por causa do programa Café Central. Ulisses Correia e Silva defende Agostinho Lopes e explica porquê. O MPD teve o entendimento de que não foram cumpridas as regras da imparcialidade relativamente a um programa em que um dirigente de um partido, por exemplo, o presidente do PCV, não foi chamado logo a seguir alguém para desconstruir o discurso dele em termos de analistas, né? O presidente do CID ninguém foi chamado para no dia seguinte desconstruir a entrevista dele. Foi o presidente do MPD, o primeiro-ministro. No dia seguinte apresenta-se alguém com o perfil que todos conhecem, precisamente para desconstruir.
Mas houve uma exposição pública, um comunicado a que todos tiveram acesso. Sim, mas esse comunicado era para dar corpo, cobertura à queixa que seria introduzir. Sobre o tal pedido de desculpas que a bancada do MPD pediu que o PAICV apresente aos cabo-verdianos pelo regime de partido único, diz que não se pode negar que foi um regime autocrático e não se deve tentar confundir as pessoas de que por se exigir desculpas é-se contra a independência. Uma coisa é a independência, outra coisa é o governo, o regime político que foi instituído depois da independência. E é legítimo que o MPD não tenha a mesma leitura daqueles que dizem que o regime partido único até foi democrático. Há hoje gente que faz esse discurso. Porque não há uma contradição de fundo entre o regime partido único e a democracia e a própria noção de liberdade. Posto isto, nós temos que fazer com que a nossa história seja devidamente conhecida nos seus pontos bons, nos seus pontos maus, nos seus momentos todos, que sabemos conviver com esses momentos sem estar a impor. Nós estaremos todos em tranquilidade com a nossa consciência se reconhecemos todos esses momentos. Não transformar alguns desses momentos em lavagem daquilo que produziu. Qual é a data maior de Cabo Verde? 5 de julho ou 13 de janeiro? A data maior é a independência de Cabo Verde. Isso acho que ninguém contesta. A independência é soberania. Depois da independência houve partido único, ficamos claros relativamente a isso. A democracia e a liberdade, um grande momento dos cabo-verdianos. Correia e Silva falou também sobre a remodelação governamental e afirma que até ao final deste mês terá o assunto concluído. Instado a dizer se vai reduzir o número de membros do governo, não abriu o jogo, mas disse haver uma percepção de que o número de membros do governo sobrecarrega o país. Sublinha que o importante não é a gordura do governo, mas sim a musculatura.